Vamos abrir a Escritura na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos terminar hoje o capítulo 7. Serei breve aqui nesse texto, embora seja longo, mas falarei dele resumidamente. Diz assim a Escritura, no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículos 25 ao 40. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é a Tua palavra e precisamos do Teu Santo Espírito para entender essa porção da Escritura. Nos auxilia, nos ensina, nos dá sabedoria para entendermos e vivermos a Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Bíblia ela se preocupa com o seu povo, ela se preocupa com a igreja, o povo de Deus, em todas as épocas, passa por preocupações, angústias, dificuldades em diversas áreas, especialmente na área do casamento ou na solteirice, não é? Como iremos ver aqui. O fato é que Deus se preocupa com todo o seu povo, né? Existem nas igrejas solteiros, casados, pessoas que querem se casar também, enfim. Existe uma infinidade de pessoas, claro, desde a época de Paulo até hoje, claro, e essas pessoas sempre estarão presentes nas igrejas, pessoas que perderam o cônjuge, né? Enfim. No meio do povo de Deus, essas pessoas estarão presentes, ou com desejo de casar, e alguns até com desejo de se separar, outros com desejo de casar, enfim. Essa preocupação vai estar
esteve na igreja de Deus aqui em Corinto, claro, vai estar presente em todas as igrejas. Paulo aqui, com a preocupação pastoral, ele não quer que o povo de Deus sofra nessas áreas, não é? Relembrando aqui que Paulo está respondendo às questões ou às dúvidas dos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Eles escreveram dúvidas e problemas a respeito desses assuntos da sexualidade, e Paulo escreve esse longo capítulo, e terminando hoje aqui, informações a respeito das dúvidas daqueles irmãos, dúvidas essas que estariam presentes nas igrejas em toda parte, sobre casados, solteiros, viúvas e virgens, ou pessoas que desejam se casar. Então, o que percebemos aqui no final da carta, claramente iremos ver isso, que Paulo demonstra sua preocupação pastoral para com os irmãos e irmãs da igreja de Corinto e lhes orienta sobre suas condições, não é? Dá orientações aqui para que essas pessoas vivam consagradas ao Senhor, vivam conscientes de que estão servindo a Deus em qualquer condição em que se encontram. Estão servindo ao Senhor, pertencem ao Senhor, são do Senhor. E tendo essa consciência, eles não iriam sofrer. Não é à toa que ele repete aqui as informações que iremos ver. Em primeiro lugar, versículos 25 ao 28, percebemos aqui um servo fiel querendo poupar pessoas de angústias. A igreja de Corinto, como sabemos, vivia numa cultura pagã, numa cultura voltada ou contra Deus, não é? Numa cultura que se voltava para os ídolos e para as coisas desse mundo e desta vida, e essas pessoas se convertiam, vinham para a igreja e precisavam remodular sua consciência em relação à vida que agora estavam vivendo para o Senhor. E aqui Paulo, como um servo fiel, ele quer poupar as pessoas de angústias. Versículo 25, com respeito às virgens, ele vai dar algumas opiniões aqui. Perceba que o texto já mostra que são dúvidas dos coríntios, não é? São dúvidas dos irmãos. Ele está respondendo a essas dúvidas, e a dúvida inicial era com respeito às virgens, mas outras relacionadas aos casados e aos solteiros. Mas com respeito às virgens, ele diz: não tem o mandamento do Senhor, porém Paulo dá a sua opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então ele quer aconselhar as irmãs que estavam querendo se casar, e as chamam aqui de virgens, ou seja, eram irmãs interessadas no matrimônio, no casamento. Isso, claro, com a permissão dos pais, não é? Versículos 36 ao 38. E Paulo para um pouco a argumentação aqui, que ele iria falar a respeito dela, porque quer mostrar para a igreja que ele não tem mandamento do Senhor com respeito a esse assunto. Ele quer dizer que na lei de Deus, nos mandamentos, não há um princípio específico para o assunto, mas ele entende que pode dar a sua opinião com respeito ao assunto. Nos versículos 10 e 12, ele usou uma linguagem parecida, né? Ele diz: ordeno eu, não eu, mas o Senhor. No 12 ele diz: no mais digo eu, não o Senhor. Não é? Para mostrar que às vezes ele tem mandamento direto do Senhor. O Senhor falou, e em outros momentos não é o Senhor que está falando, mas é Paulo. Claro que Paulo, não, quando ele coloca dessa forma, na sua mente ele não tem a consciência que a Bíblia ia se tornar a palavra de Deus nos primeiros escritos, né? É por isso que ele usa essa informação, mas é claro que tudo vem de Deus, é do Senhor. O Senhor estava no controle ali da pena do apóstolo para ele informar, trazer essas informações. Embora não existisse nos mandamentos no Antigo Testamento, mas ele diz: eu vou dar aqui a minha opinião. É claro que ele, como sendo apóstolo do Senhor, podia trazer uma opinião fiel e digna, né, da parte de Deus, e, claro, digna de credibilidade a respeito de todos os assuntos
do Senhor. Isso ele faz porque, ele diz aqui no texto, porque tem consciência de ter recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ele recebeu do Senhor, tem consciência que recebeu de Deus a misericórdia de ser fiel, por isso que ele pode tratar desses assuntos com muita tranquilidade, que ele não vai desonrar ao Senhor com essas informações. Claro que essa informação aqui, Deus, ele recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Essa é uma das maiores dádivas que Deus pode dar a alguém, não é? A todos os santos, a todos os crentes. A misericórdia, Deus age com graça, com misericórdia, e torna alguém fiel à sua palavra, aos seus preceitos. No caso aqui o apóstolo Paulo, mas claro, toda a igreja, todo o povo do Senhor recebeu a misericórdia de Deus de exercitar a fidelidade, de se tornar fiel, de agradar ao Senhor. Recebemos do Senhor essa graça, não é, de podermos nos assuntos relacionados à fé, sermos fiéis. Não é? Claro que podemos formar ideias a respeito dos assuntos de Deus, claro, se essas ideias, claro, estiver bem conectada, ou totalmente conectada ao que Deus fala em sua palavra. E em muitos assuntos da vida, nós podemos, é claro, tomar decisões, nossa capacidade, né, de interpretar os assuntos de Deus, mas para isso ser feito de forma correta, precisamos ter consciência se recebemos de fato do Senhor a misericórdia de sermos fiéis à sua palavra, sermos fiéis ao que ele ensina. E Paulo era alguém assim, e por isso ele pode, claro, mesmo que não tivesse mandamento do Senhor com respeito a esse assunto, ele escrever a respeito dele, por ser, claro, também é evidente, um apóstolo, né? Um apóstolo com autoridade apostólica, autoridade dada por Deus, escrever e falar dessa forma. Versículo 26, ele nos diz: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Não se tem total segurança que angustiosa situação é essa, que os coríntios aqui estão vivendo. Alguns acreditam que pode ser a preocupação com a parousia, a segunda vinda de Cristo. Versículo 29, ele vai falar um pouco que o tempo se abrevia, não é? O tempo é curto, o tempo da vida humana é curto, não é? O Senhor pode vir ou o ser humano pode estar na presença do Senhor. Não é? É considerado também aqui por alguns estudiosos as perseguições e as dificuldades de se viver a fé cristã naquele ambiente extremamente pagão. Então, essa situação difícil ali a informação de Paulo aqui, né, a angustiosa situação, pode estar referente à perseguição e à dificuldade de se viver a fé naquela cultura pagã. É evidente que em todas as épocas a situação é difícil para os crentes e todos passam em alguns momentos por angustiosas situações, não é, na vida cristã. Mas aqui, particularmente, o que Paulo quer dizer com o texto é que casar em um ambiente extremamente conturbado poderia trazer uma série de aflições, de perturbações na vida dos casais. Então ele diz, não é? Versículo 27, ele argumenta: estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Não é? Essa preocupação aqui, Paulo já havia discutido nos versículos 10 e 11, que os irmãos não deveriam se separar em meio às pressões que estavam enfrentando ali. A separação é condenada pela Escritura, mesmo que a outra pessoa envolvida na relação fosse pagã, não é? Vimos aqui, versículo 12, 13, 14, enfim. Se a pessoa quisesse se separar, o crente não poderia ter esse desejo na alma. E o texto continua, né? E o solteiro, se estivesse livre de mulher, ou a irmã, não deveria procurar casamento, homem ou mulher aqui.
Isso por causa, mais uma vez repito, da angustiosa situação, versículo 26, que eles estavam vivendo, que eles estavam enfrentando ali. Então seria natural eles permanecerem no estado em que eles se encontravam. Casados ou solteiros não deveriam sair daquele estado em que eles viviam, deveriam permanecer ali, porque eles poderiam e iriam de fato passar por perturbações, por dificuldades diversas. Paulo queria poupá-los, não é como vai falar o versículo adiante. O versículo 28 diz: mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Veja que a atitude pastoral aqui, se alguém quisesse casar, né, algum dos solteiros, ou a virgem, ele volta ao assunto da virgem aqui, né, que ele havia falado no início. Aqui ele disse a virgem, não é, querer se casar, por isso não vai pecar, não há pecado algum em fazer isso, não é, em ter o casamento, em ter as núpcias. Mas você está numa cultura desequilibrada, com toda a dificuldade ali, e eles iriam passar por perturbações, e assim Paulo queria poupar aquelas pessoas de angústias, de perturbações nos seus relacionamentos. Se numa cultura mais ou menos equilibrada, os casais passam por diversas angústias e dificuldades, imagine numa cultura muito difícil, a coisa iria ser muito pior. Mas se eles estivessem dispostos a enfrentar, não é, os dilemas e as dificuldades ali, Paulo diz que não há pecado, não há nenhum erro nisso, não é? Se os irmãos estivessem, não é, conscientes das dificuldades que Paulo enumera aqui, não é? Ou seja, dificuldades diversas, não é? Angustiosa situação, e claro, aquilo iria alcançar os casamentos daqueles novos casais, não é? Eles iriam sofrer perturbações e angústias, e Paulo queria poupar aqueles irmãos dessa dificuldade. O fato é que em qualquer cultura, casar não é fácil, viver a dois não é fácil, as lutas são certas e presentes. Duas pessoas se casaram e viveram em lares distintos, lares diferentes. E quando essas duas culturas se encontram, choques são inevitáveis, angústias, dificuldades, não é, de toda a natureza. E, claro, Paulo, com um coração pastoral aqui, queria poupar aqueles irmãos desses problemas. E é evidente que na nossa cultura, os jovens podem ser estimulados a casar, mas ou os solteiros, mas devem ter consciência que não irão enfrentar um ambiente fácil, não é? Irão enfrentar desafios e angústias acontecerão no meio de uma família que está iniciando, ou que convive há pouco ou há muito tempo. Há dificuldades, não é? Todos nós aqui que vivemos nos nossos lares sabemos que existem dificuldades extremas e angústias, não é, que enfrentamos, mas não devemos, claro, perder de foco. Se já casamos, devemos continuar casados. Se não casamos ainda, uma pessoa que não casou ainda, ela pode demorar um pouco até amadurecer a ideia e ter consciência dos desafios que irá enfrentar na convivência a dois. São momentos de extrema dificuldades que todo casal passa, porque somos pecadores, né? Naturalmente iremos passar e passamos por dificuldades, mas nada que não possa ser enfrentado, não é, com a cabeça erguida e sendo, não é, e agindo como a palavra manda, como a Escritura ensina. A vida, Paulo vai dizer aqui que a vida é passageira, o crente não pode viver como se fosse desse mundo. A vida é rápida, não é? E ele vai enfatizar isso aqui, versículos 28 ao 31,
Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Ele está dizendo essas coisas e mostrando que o tempo ele é muito curto. No final do versículo 31, ele diz, porque a aparência deste mundo passa. Ele fala que o tempo se abrevia, o tempo é curto, e a aparência desse mundo, curta também, passa rápido, o tempo voa. E a primeira parte, daqui do versículo e a última mostram a brevidade da vida e que a aparência desse mundo ela não é permanente. Paulo quer informar que a vida dos coríntios não se limita a essa existência. O foco dos crentes não pode ser essa existência, essa vida aqui. Às vezes as pessoas se focam nessa existência e estão somente aqui como se fosse viver a eternidade na terra, e não vão viver. E Paulo vai usar aqui uma forma poética de falar entre os versículos 29 e 31 para mostrar que devemos viver como se tivéssemos de deixar esse mundo a qualquer momento entrarmos na glória, não é? Estarmos na presença do Senhor e na vida eterna. Então, ele usa aqui linguagens poéticas, não é? Um tipo de poesia do apóstolo, e ele diz assim, versículo 29, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. A ideia dessa forma poética de Paulo aqui é mostrar que o objetivo maior da vida não são os assuntos terrenos, nem do ambiente de casado, nem o ambiente das emoções, nem o ambiente de possuir, de ter coisas. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que estejam casados, enfrentando tristezas, alegria ou querendo possuir coisas transitórias ou possuir posses. Os cristãos não devem focar a sua vida nessas coisas passageiras que passam, não é? Devem enxergar que elas são meritórias, são desta vida. Logo, os crentes estarão na eternidade. Então, a ideia de Paulo, por exemplo, é falar aquilo que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 24, eu queria ler o texto de Pedro. Pedro fala a mesma coisa, sendo que com outras palavras, ele nos diz assim, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 22 a 24. Ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí ele vai dizer, pois, vai citar um texto de Isaías, né? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como uma flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então a vida é passageira, ela passa rápido. Por que se focar tanto nas coisas dessa vida, quer seja o casamento, quer seja os bens, quer seja as coisas do cotidiano, quer sejam as emoções? Por que o ser humano foca tanto nas coisas aqui da terra? E Paulo diz, essas coisas são passageiras. Versículo 29, o tempo é curto. E tudo passa rapidamente. Ele tem consciência, claro, que nessa vida, o ser humano bota tanto coração nessa vida, que parece que ele vai passar a vida toda aqui, parece que ele vai passar a vida toda nesse local, e coloca seus corações nessas coisas do dia a dia, nas coisas do dia a dia, e se foca somente aqui. Tiago também fala algo parecido. Eu queria também ler o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz,
Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Que é a vida? Nada. No instante o tempo passa, o tempo voa e a gente não está mais aqui. As outras gerações estarão adorando ao Senhor, mas a vida é muito breve. O mundo, a aparência do mundo passa, essa a ideia de Paulo aqui, né? Não vivam com os bens, ou com a vida, ou com o cônjuge, ou com as pessoas, como se você fosse viver aqui. A vida é muito rápida, né? Muito passageira, e não podemos viver como se fôssemos viver nessa terra. Que Deus nos ajude a termos consciência do pouco tempo que temos aqui, e não focar o nosso coração nessa terra caída, nessa terra passageira. Focar toda a nossa energia aqui, todo o nosso coração, todo o nosso empenho. Isso vai nos trazer perturbações, angústia, na alma, na caminhada. Precisamos focar o nosso coração nos céus e na glória eterna. Paulo continua a sua argumentação querendo livrar os irmãos de preocupações. Ele não quer que a igreja fique ali preocupada em estar aqui na terra, em angustiosas situações que todos vivem, nas debilidades do dia a dia, focando o coração em coisas materiais, em coisas corriqueiras, em coisas da vida. Ele diz, a preocupação pastoral dele é grande, né? E ele enfatiza no versículo 32, ele diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Tudo que ele vai argumentar daqui até o final tem esse pano de fundo pastoral aqui, fazer com que as pessoas que ele vai nomear aqui estejam livres de preocupações. Quem não quer ter vida mansa e tranquila? Quando estamos compreendendo e fazendo a vontade do Senhor, certamente iremos estar livres de preocupações em qualquer área que estivermos vivendo. E todos nós, é claro, queremos alcançar, uma vida sem preocupações. É evidente que quando vivemos preocupados com a nossa condição ou com o nosso estado, passamos a ter uma vida estressante e perturbada, Quando o nosso coração está só na nossa condição. Eita, eu estou assim, estou casado, horrível, tal, murmurando, reclamando, ou estou solteiro, coisa difícil, coisa ruim, murmurando o tempo todo. Vai ter uma vida angustiada, uma vida perturbada. Se a cultura e o meio social onde a gente vive já nos perturbam, quanto mais se nos entregarmos ao nosso coração e vivermos angustiados e perturbados. Assim, precisamos compreender como devemos viver e ser nos nossos relacionamentos para não andarmos angustiados ou preocupados. Paulo tem uma preocupação pastoral com aqueles irmãos e não quer que eles vivam preocupados com os seus relacionamentos, com sua vida comum, com seus bens, com o que possuem. Paulo não deseja que esses irmãos coloquem seus corações nessas coisas passageiras, nessas coisas onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração. E se o coração está na terra, as preocupações são inevitáveis, a perturbação na alma é inevitável. É necessário que saibamos aonde está o nosso coração. E o nosso coração precisa estar no Senhor, seja o casado ou seja o solteiro. Nosso coração precisa estar em Cristo, em Jesus. Ele é quem pode nos conduzir, nos aperfeiçoar, nos conduzir em paz, em alegria, no Espírito Santo. É Ele quem trabalha o nosso coração e a nossa vida. E nele iremos ter paz. Por isso que Paulo aqui no texto vai focar tanto para os casados como para os solteiros. Ele vai focar o Senhor. É o Senhor Jesus o foco da vida cristã.
E ele diz, versículo 32, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Paulo já havia falado do solteiro, né, o casado, e também, tanto o casado como o solteiro são dons dados por Deus, não é? Versículo 7, já vimos aqui. No versículo 34 ele fala a mesma coisa para as mulheres, né? Mas vai acrescentar aqui algumas outras coisas. No versículo 34, enquanto aqui no 32 ele está falando para o homem, não é? Que ele deve cuidar das coisas do Senhor. No 34 também ele diz, não é? Na parte B, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas de quem? Do Senhor. Para quê? Para ser santa, assim no corpo como no espírito. Aqui se casou, e assim deve viver tanto a solteira como o solteiro, cuidando das coisas do Senhor. É claro que o que Paulo está fazendo aqui claro, com sua preocupação pastoral, ele deseja tirar essas pessoas da ociosidade. Elas deveriam se focar nos assuntos de Deus, nas coisas do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, o que ela ensina, nos assuntos que ela ensina, para que se tenha uma vida equilibrada. Mas, objetivamente, quais coisas são essas? Em que homens e mulheres solteiros podem se envolver. Tudo aquilo, além, claro, em toda a informação da Escritura, tudo aquilo relacionado à igreja e à vida espiritual, como adoração, evangelismo, missões, oração, santidade, relação com Deus e com a igreja, né, de forma equilibrada, vivendo para o Senhor, procurando exercitar o coração nas coisas de Deus, buscando o Senhor e servindo ao Senhor, exercitando a vida e concentrando suas emoções nos assuntos de Deus, concentrando sua vida espiritual nos assuntos do Senhor, não nos seus próprios assuntos, como Paulo falou do versículo 29 a 31, não é? Nas coisas emocionais, nas coisas dessa vida, mas nas coisas de Deus, na palavra e na vontade do Senhor, procurando entender como servir e agradar a Deus de forma eficiente e empolgante o dia todo, o tempo todo, ter uma mente espiritual elevada, não é? Temos, por exemplo, como exemplo, as filhas de Filipe, o diácono evangelista. Elas profetizavam no sentido de anunciarem a palavra de Deus. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9, mostram que as filhas de Filipe eram mulheres que dedicadas à palavra, dedicadas ao Senhor, servindo ao Senhor, e eram virgens, não é? O texto mostra lá, e serviam ao Senhor com uma dedicação de admirar, a ponto de Lucas registrar, não é? Como aquelas mulheres viviam com a vida dedicada ao Senhor. Os 12 homens também que Paulo encontra em Éfeso também profetizavam, né? Atos capítulo 19, versículos de 6 a 9. Poderíamos dar aqui uma infinidade de exemplos de homens e mulheres que se dedicavam ao Senhor de forma muito eficiente, muito dedicada às coisas de Deus, né? O fato é que homens e mulheres solteiros devem focar seu coração no Senhor e não na presente vida, nessa vida passageira. É claro que temos anseios e vontades humanas, desejamos muitas coisas, não é, na nossa caminhada, mas a Bíblia, ela tira o nosso coração dessas coisas e coloca o nosso coração no Senhor, porque só nele podemos ter consolo, paz, alegria, independente se somos casados ou solteiros. É no Senhor que está a nossa satisfação, não é nas coisas desta vida, porque tudo passa rapidamente, o tempo voa. Já falei aqui no versículo 29 a 31, não é? Tudo passa rapidamente e o tempo é breve. Devemos focar o nosso coração naquilo que é eterno e nas coisas do Senhor que são eternas. Paulo vai falar aos casados, versículos 33, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa.
e assim está dividido. Aí no final do versículo 34 diz: a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Ou seja, a mesma coisa que é falado à mulher, ao homem é falado à mulher, se preocupa com as coisas desse mundo, de como agradar o outro, né? De como se focar no outro. E Paulo usa uma expressão no início do versículo 34, que a pessoa está dividida, né? Como se servisse ao cônjuge e servisse ao Senhor ao mesmo tempo. Nós só podemos entender essas duas colocações de Paulo aqui à luz do versículo 35, porque não tem como entendermos sem olharmos para o versículo 35. E o versículo 35 diz: digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. A NVI, ela nos diz assim, né? Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. A ênfase aqui. Paulo está falando que solteiros e casados devem viver suas vidas conscientes que estão vivendo em plena consagração ao Senhor, enfrentando tribulações, enfrentando angústias, preocupações, dificuldades, mas conscientes que estão em plena consagração ao Senhor, estão consagrados a Deus, suas vidas, suas atitudes, seus comportamentos. Dessa forma, podemos entender que o casado ou a mulher casada vive em plena consagração ao Senhor. Quando se preocupa ou quando se foca nas coisas do mundo, em como agradar o cônjuge, versículo 33 e 34, então essa pessoa está se consagrando ao Senhor, quando está agradando ao outro. Quando está agradando ao outro, está servindo ao Senhor, está em plena consagração a Deus, porque é um mandamento de Deus que quando duas pessoas se unem, uma deve servir a outra, deve assim andar de acordo com o Senhor. É claro que em todas as áreas um homem ou uma mulher pode agradar, não é, o seu cônjuge, tanto um quanto o outro. E todo esforço, é evidente, é importante para que isso aconteça. E mesmo que os casados encontram de fato muitos obstáculos para agradar o outro, deve ser feito constantemente. Não se deve nunca desistir do outro. O foco é agradar o outro, não é? E porque assim, dessa forma, estaremos vivendo para o Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor e assim a gente deve servir ao nosso cônjuge, não é? Consagração, em plena consagração ao Senhor. É assim que a Bíblia ensina, não é? Então os casados devem ter essa consciência de responsabilidade, de quando estiver servindo ao cônjuge, está assim, cumprindo o que a palavra de Deus manda, cumprindo o que Deus manda em sua palavra. Você não está servindo a outra pessoa por causa primariamente da outra pessoa. Você está servindo especialmente por causa do Senhor, por causa de Deus. Já que casou, então você deve fazer as coisas de conformidade ou para satisfazer o outro, como Paulo falou aqui, não é? Ele falou na área sexual, no versículo 3 e 4 e 5 também, não é? Naqueles 3 versículos, ele falou na vida sexual. Mas aqui ele mostra para servir ao outro de forma mais extensa, não é? De forma mais extensa aqui, cuidando das coisas do mundo, das coisas relacionadas à vida, para servir ao outro e satisfazer ao outro em tudo aquilo que a vida oferece, e fazendo assim, está se consagrando ao Senhor e levando sua família no caminho do Senhor para o louvor e glória do Senhor. Que Deus nos ajude nessa disposição, né, de servir ao outro
dessa forma, como entendendo como se tivesse, e como de fato agradando ao Senhor. O foco é Ele nos nossos relacionamentos. Paulo termina o seu argumento, versículo 36 ao 40, não é? Ele vai falar aqui sobre as virgens, que é algo cultural ali. Claro que também existe em todas as culturas, onde os pais têm um cuidado especial com suas filhas virgens, e o texto vai tratar desse assunto, que o pai, claro que ele pode levar sua filha a se casar, não é? Não há nenhum problema nisso, faça o que quiser, diz Paulo aqui, não peca, não há nenhum problema nisso, estando já ali o tempo da filha, não é? Da jovem, adquirir matrimônio. Talvez as jovens aqui quisessem ou estavam pressionando os pais para se casarem, não é? Tinham consciência que já estavam no tempo de casarem com alguém, já tinha alguém em vista aqui, e os pais eram ali encarregados de aprovarem a relação, né? Versículo 37, todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto bem firmado no seu ânimo, aqui o pai, né? Para conservar virgem a sua filha, fará bem, né? Conservá-la ali sem casar. Isso, claro, apontando para a presente situação, né? Versículo 26, a angustiosa situação, não é? Se ele tiver consciência que não vai ter problema, que a filha não vai sofrer, que ela não vai sofrer perturbações no meio do seu matrimônio, não é? Se tiver a consciência bem firmada que a filha não está casando com um pagão, com um ímpio, então não tem nenhum problema. E versículo 38 ele diz, e assim, quem casar a sua filha virgem faz bem. Mas, na consciência de Paulo, quem não casa faz melhor, né? Preservar a sua filha naquelas circunstâncias, naquelas dificuldades que o povo estava enfrentando ali, naquelas guerras, fazia bem se preservasse a filha, se guardasse ela, porque ela iria sofrer muito e, claro, consequentemente, os pais iriam sofrer naquela presente situação. Isso nos faz, claro, como pais, a olhar para os nossos filhos e ter um cuidado especial, não é, com os nossos filhos com respeito aos seus cônjuges e não permitir, é evidente, que nossos filhos se casem com pessoas desequilibradas, não é? Temos que ter consciência se acontecerá sofrimentos, dificuldades, angústias, perturbações na alma de nossos filhos. É uma preocupação genuína. Nem um pai, nem uma mãe quer ver seus filhos em ambientes de sofrimento, de angústias, e se houver, é melhor que não case, não é? A melhor atitude de um pai e de uma mãe prudente é chamar o filho e dizer, olha, não é bom, você, né, precisa ter habilidades para abrir os olhos dos filhos e dizer, não, você não deve casar, porque tanto as circunstâncias, ou talvez a pessoa, não seja boa. Com isso, textos como esse nos ajudam na nossa relação com os filhos. Não podemos deixar que nossos filhos tomem a sua própria decisão em assunto tão sério, né? Os pais precisam pedir a Deus habilidades para conversar com os filhos e dizer, aquela pessoa não vai dar certo. Você precisa, né? Ou a situação não é boa para que você tome essa decisão e tal, né? Nós precisamos ter habilidades para fazer isso. E terminando, Paulo fala com respeito à viúva, não é? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Quando faleceu o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas a advertência de Paulo, somente no Senhor, somente em Cristo, somente em Jesus Cristo. Enquanto viveu o marido, a mulher estava ali apegada, né, a ele, claro, mas se falecesse na cultura ali de Corinto, ela poderia arrumar outro matrimônio, né, tanto o homem quanto a mulher. Versículo 40, Paulo conclui dizendo, todavia a viúva será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a opinião de Paulo, naquela cultura, ele entende que ela seria melhor se ela vivesse só, na sua opinião. E ele argumenta, né, ao final do versículo, ele diz, olha, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus.
Argumentando com os coríntios, eu penso que eu posso opinar dessa forma, porque eu sou fiel, né? Versículo 25, o Senhor me fez fiel, eu tenho o Espírito de Deus e eu posso opinar em relação a isso. Ele está, claro, argumentando dentro daquela situação, do versículo 26, aquela angustiosa situação, e, claro, nós podemos ter a nossa opinião também nesse assunto, né? Bem formada em cada cultura, pode desenvolver opiniões a respeito desse ponto, depende se a pessoa não vai sofrer com aquela relação, tanto a virgem como a viúva, né? E claro, como também os solteiros, devem ter segurança em tomar a sua posição com respeito a alguém. E, claro, não há relacionamento perfeito, todos nós iremos sofrer nas nossas relações, tanto os solteiros como os casados. As dificuldades existirão, mas dependendo, né, do contexto em que cada um vive, as perturbações podem ser maiores. Uma pessoa pode pensar que casar pode ser tranquilo e não é. Pode viver terrores, dificuldades extremas de separação e de dificuldades relacionadas à vida a dois, não é? E, claro, por outro lado também, aqueles que vivem solteiros enfrentam também seus dilemas, suas dificuldades, mas cada um deve exercitar o dom, voltando para o versículo 7, exercitar o dom que recebeu de Deus. Cada um tem um dom. Não é? Nem todos nasceram para casar, nem todos nasceram para viver solteiros. Cada pessoa tem o seu dom e deve exercitá-lo. Não peca se fazer uma coisa ou se fazer outra. Não é? Cada um precisa saber dos seus limites emocionais, dos seus limites, da sua estrutura mental, não é? E se colocar de forma consciente numa relação ou viver sozinho a vida toda, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo. De qualquer forma, todos nós precisamos ter consciência que estamos servindo ao Senhor, não é? Como mostrou aqui os versículos 34 e 35, não é? E 32, não é? Que somos consagrados ao Senhor, fazemos parte do reino de Deus. Então, como pessoas que entendem que servem ao Senhor, independente de se seja casado ou solteiro, deve ter essa consciência de que na caminhada estamos servindo e agradando e nossa vida é comprometida para o Senhor. Se o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se o Senhor nos revelou o Evangelho, o nosso foco não está nas coisas dessa terra ou nas coisas dessa vida. Tudo aqui é passageiro. Precisamos focar o nosso coração naquilo que é eterno. Recebemos a graça do Senhor de sermos fiéis e em qualquer área da nossa vida. Lembre-se que Paulo era solteiro, né? E servia ao Senhor com intensidade, não é? E assim, todos nós somos chamados para isso, né? Para agradar ao Senhor e tão somente a Ele, na nossa caminhada cristã. O nosso foco precisa ser esse, e tão somente esse. Deus, é claro, vai nos dando suportes, habilidades espirituais para entendermos a nossa vida de casado e também a nossa vida de solteiro, para assim servirmos a Ele como Ele deseja e como Ele quer, de acordo com o dom que recebemos da parte dEle. Precisamos ter essa consciência daquilo que a palavra de Deus nos dá e do papel de cada um, das responsabilidades de cada um. Que Deus nos ajude, porque só a Ele devemos dedicar nossa fé e nosso desejo de estar aqui nesse mundo e de crescer para o louvor da sua glória, não é? Que Ele nos ajude a ter essa consciência de que somos todos consagrados a Eles, casados ou solteiros, somos ou fazemos parte do reino do Senhor, somos dele e devemos viver para o seu louvor e para a sua glória. A vida é curta, breve
Toda angústia e perturbação dessa vida vai passar, porque estaremos com o Senhor na glória, estaremos com o Senhor eternamente, na presença dEle, desfrutando dEle, literalmente. Não iremos precisar mais da fé, né? Lá estaremos eternamente com o Senhor e servindo ao Senhor com integridade de vida. E lá não existirá casamento, né? Jesus fala isso, né? No reino dos céus não existirá o casamento, seremos como irmãos, eternamente solteiros. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Senhor nos considerar fiéis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra de perturbações dessa vida. Ó Pai querido, nos livra da angústia, da solidão, da dor, mesmo vivendo em família. Nos livra do mal, Senhor. Nos dá uma consciência, nos dá consciência de que somos consagrados a Ti, que Te pertencemos, que pertencemos ao Teu reino, que somos povo Teu, de propriedade Tua. Ajuda-nos a entender a ter essa consciência que Tua palavra nos ensina, e que em Ti possamos estar satisfeitos, que nosso coração possa estar satisfeito no Senhor, e no Seu reino e na Sua vontade. Abençoa-nos e fortalece-nos em nossas condições. Nos ajuda, nos livra da angústia desse mundo, do inimigo, do perverso. Abençoa a Tua obra e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.